Olá, meus irmãos! Hoje, dia 12 de abril, com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra de Deus. Quero acolher a todos vocês que estão me acompanhando. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Apresentamos ao Senhor o nosso coração, a realidade que cada um de nós trazemos. Apresentamos ao Senhor com confiança e pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. O Evangelho de São João hoje vai nos falar do último milagre que Jesus fez, que foi a ressurreição de Lázaro. Lembrando que todos os evangelhos da semana vai narrar os últimos dias de Jesus em Jerusalém, aonde ele vai ser depois crucificado. O último milagre que Jesus fez extraordinário, que foi a ressurreição de Lázaro. A gente vê aqui no Evangelho que aparece que Jesus, ele quis deixar para o fim esse milagre extraordinário, que é a ressurreição de Lázaro. Depois de estar morto, sepultado há 4 dias, Jesus vai lá na casa de Lázaro e ressuscita. E com esse acontecimento extraordinário, muita gente que ali estava acreditou em Jesus. Só que os sumos sacerdotes, os doutores da lei, eles não acreditaram em Jesus. O Evangelho, ele vai nos dizer que, logo após a ressurreição de Lázaro, muitos foram à casa de Marta e de Maria e acreditou em Jesus. Imagina que depois de ter visto Lázaro, que havia morrido há 4 dias, sendo sepultado e ressuscita, esse milagre é extraordinário. Não tinha como não acreditar em Jesus. Só que uma coisa é impressionante. Diante do milagre como este, aqueles sacerdotes, aqueles doutores da lei, ainda continuava com o coração fechado, endurecido, incrédulo. Eles não acreditaram. Esse evangelho hoje faz a gente lembrar aquela parábola que Jesus conta do pobre Lázaro e do rico. O pobre que ficava ali na porta do rico, mendigando com fome, e o rico não dava nem um prato de comida. E daí acontece que os dois morrem, Lázaro foi para o céu e o rico foi para o inferno. E aquele rico que estava sofrendo naquelas chamas, ele dizia: Pai Abraão, manda que vá alguém lá e fale para os meus irmãos que se converta, para que eles não venham para esse lugar de tormento que aqui eu estou passando. Pai Abraão, mande que alguém vá e avise. Abraão respondeu para esse rico. Está lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, no versículo 31. Vai dizer assim: ainda que o morto ressuscita, eles não acreditarão. Olha que quando uma pessoa tem um coração fechado para Deus, endurecido, mesmo que ressuscite um morto, não acredita. Como esses sacerdotes, doutores da lei, eles viram Lázaro ressuscitado e eles não acreditaram. Meus irmãos, não tem coisa mais triste nesta vida do que uma pessoa incrédula, uma pessoa de coração fechado que não acredita em Deus. Isso, para nós, é uma coisa inexplicável. Como que pode uma pessoa ver um morto ressuscitado e não acreditar? Mas isso acontece. E aconteceu. E acontece no tempo de Jesus e ainda nos nossos tempos. Continua acontecendo. Sabe por quê que existe inferno? É por causa disso. O inferno é para essas pessoas que negam a Deus, que não crê, coração endurecido, diante de um milagre extraordinário. Como que uma pessoa está diante de uma graça de Deus e continua com o coração endurecido? É uma negação de Deus. Por isso que existe o inferno. Não é que Deus quer mandar ninguém para o inferno, não. Deus não quer isso, não.
mas é a própria pessoa que faz a escolha de não crer, não acreditar. Esse é o pecado contra o Espírito Santo, que não há perdão. Negar Deus, porque qualquer pecado tem perdão, desde que a pessoa se arrependa. Agora, a incredulidade, a pessoa não querer se arrepender, daí não tem como Deus perdoar. Se a pessoa mesmo não queira ser perdoada. O Evangelho vai nos dizer que alguns foram no templo e contaram aos fariseus tudo o que aconteceu sobre a ressurreição de Lázaro, que Jesus tinha feito este milagre. Então os sumos sacerdotes, eles reuniram e fizeram um concílio. Entre eles, tomaram uma decisão de matar Jesus. Eles disseram: o que vamos fazer? Porque é visto que este homem faz muitos sinais. E se nós deixar ele continuar assim, todos vão acreditar nele. Os romanos virão e destruirão nosso lugar santo e a nossa nação. Só que isso não aconteceu. Não aconteceu. Esses sumos sacerdotes e doutores da lei, eles achavam que Jesus ia provocar uma rebelião. Era ali a festa da Páscoa, e essa festa era uma das festas mais importantes em Israel, aonde se reunia toda a comunidade. E os sumos sacerdotes disseram: ele vai fazer um movimento tremendo. Só que eles viam Jesus como um revolucionário, que ia fazer um movimento político para derrubar César, derrubar o Império Romano, assim como foram os falsos messias. Eles diziam: os romanos irão destruir a nação. Era dessa forma que esses sacerdotes, doutores da lei e os anciãos do povo pensavam. Só que não era nada disso, não era isso. Eles estavam totalmente equivocados. Porque Jesus, ele não veio neste mundo com essa missão de ser um libertador político. Jesus, ele deixa isso muito claro para Pilato. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos viriam para me defender. Mas o meu reino não é daqui. Fica tranquilo, Pilatos. E Pilatos ficou tranquilo mesmo. Ele disse: eu não encontro culpa neste homem. Eu não vejo esse homem fazer nenhuma revolta contra Roma. E Pilato até queria soltar Jesus. Ele fez de tudo, tentou chamar Barrabás. Falou para o povo fazer a escolha entre Jesus e Barrabás. O povo preferiu Barrabás do que Jesus. E depois Pilato ficou com medo, porque começaram a ameaçar. Se você soltar este homem, você não será amigo de César. E eles começaram a fazer falsas acusações a Jesus, dizendo que Jesus era um homem rebelde. Começaram a colocar culpas políticas em Jesus, que ele nunca teve. Porque a libertação de Jesus não era uma libertação social, político, econômico. Não! A libertação que Jesus veio trazer era a libertação espiritual, a libertação do pecado. Aí uma coisa interessante, um deles chamado Caifás, um dos sumos sacerdotes, esse Caifás era genro de Anás, que era sumo sacerdote no ano 36 depois de Cristo. Então Caifás diz: vocês não entenderam nada. Não percebeis que é melhor que um só morra pelo povo do que perecer toda a nação? Caifás não falou isso por si mesmo. Ele, sendo sumo sacerdote naquele ano, ele profetizou que Jesus iria morrer. E que Jesus ia morrer pela nação, não somente pela nação, mas para reunir os filhos de Deus dispersos. Bom, aqui nós vamos ver, lá no livro do Êxodo, no capítulo 28, no versículo 30, vai nos dizer que o sumo sacerdote, de acordo com a lei de Moisés,
diz que o sumo sacerdote é aquele que deveria consultar Deus para guiar o povo. Então Caifás, ele recebe essa inspiração, porque ele era o sumo sacerdote, dizendo: este homem vai morrer. Só que aqui vamos ver que tem duas dimensões nesse pensamento de Caifás. O primeiro pensamento aqui, ele queria ver Jesus morto. E o segundo, ele profetiza porque ele era o sumo sacerdote, que Jesus iria morrer para a salvação do mundo. Bom, o que nós vamos entender? Uma coisa. Caifás queria matar Jesus. Mas outra coisa era o que Deus mostrava, porque ele era o sumo sacerdote. E o Evangelho, ele vai continuar nos dizendo que Jesus, ele morre não só pela nação, mas para reunir os filhos de Deus que estava disperso. Aqui a gente vê uma coisa muito importante, que é o mistério da redenção. Lá no paraíso, quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu? Eles foram expulsos do paraíso, a humanidade se dispersou. É como que o pecado inundou toda a face da terra. Foi inundado pelo pecado. Veja que desde o começo, o irmão que mata o irmão, como Caim que matou Abel, o episódio do dilúvio, da Torre de Babel, de Sodoma e Gomorra. Olha que o pecado se alastrou, porque o homem se afastou de Deus. O homem se afastou de Deus. E Cristo, com sua morte, ele vai atrair o povo de volta para o seu corpo, que agora não é mais Israel, mas é o seu corpo, que é a igreja, que é o sacramento universal da salvação. Por isso que São João diz aqui no Evangelho, não só pela nação, mas para reunir os filhos dispersos. E Cristo que reúne na igreja, no seu corpo, para a salvação, que é o novo povo de Deus. E São João, ele vai dizer aqui, que logo após Jesus se retirar, porque a morte dele já estava determinada, mas ele sabia que só iria morrer na sexta-feira, porque esse dia era o dia que os judeus sacrificavam o cordeiro pascal. E como diz São João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Jesus se afasta do povo e vai para aquela cidade chamada Efraim. Depois Jesus volta na quinta-feira santa e na sexta-feira santa ele é morto. Aonde ele é a vítima do nosso pecado. O Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Rezemos hoje pedindo ao Senhor que nos dê uma fé verdadeira, constante. Tira do nosso coração toda a frieza, toda a tibieza, toda a incredulidade. E que nós reconhecemos que Jesus, ele foi vítima pelo meu pecado, pelo seu pecado. E que nós sejamos gratos com este amor que veio para reunir os filhos dispersos, que veio trazer a salvação para toda a humanidade. Te convido a pegar a palavra. O Evangelho está em São João 11, de 45 a 56. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando para que a palavra de Deus possa cair no nosso coração, possa produzir frutos. Rezemos. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram que Jesus fizeram e creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito.
Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram em um concílio e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixar que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: não entendeis nada. Não percebeis que é melhor que um só morra pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus já não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos e a Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuraram Jesus e, ao reunir-se no templo, comentava entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que a palavra de Deus hoje toque os nossos corações, que ele esteja aberto para acolher a palavra do Senhor. Porque hoje o mundo, ele não quer ouvir essa verdade de Jesus. A verdade que salva, que liberta o mundo. Hoje, nas mais diversas esferas da sociedade, não quer ver Jesus. Jesus que veio para nos salvar. Que Deus toque os corações, converta para crer em Jesus. Jesus, ele realizou a vontade de Deus. Jesus foi enviado para nos salvar. E o mistério do mal, ele odeia a luz, ou seja, o demônio. Sabendo que está próximo Jesus chegar ao seu objetivo, da sua missão, que é morrer e ressuscitar para nos dar a salvação, então o demônio, ele está fazendo de tudo para nos boicotar os planos de Deus. Para que você não acredite, para que você não tenha fé, para que você vive na incredulidade e que você não se salve. Mas não se deixe enganar, porque Jesus, ele já nos deu a sua salvação, ele já nos deu a vitória na cruz. Agora só precisamos de colaborar com os planos de Deus para a nossa vida e também para a nossa salvação. Precisamos fazer a nossa parte, que é fazer a vontade de Deus. Que a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja no teu coração nesse dia de hoje. Meus amados irmãos, não esqueça de compartilhar, acionar as notificações, compartilhar, fazer com que esse conteúdo também chegue até mais pessoas, para que outros também possam ser evangelizados. E que você seja também um instrumento de Deus para levar também o evangelho a outras pessoas. Que Jesus seja mais amado, que ele possa ser mais conhecido por todos. Um grande abraço a todos, um abençoado final de semana. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.